Você já parou para observar quais são as ideias que você carrega sobre si mesma? Porque existem crenças que você tem sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que você é capaz de realizar, e muitas delas nunca foram realmente questionadas. Você simplesmente aprendeu a acreditar nelas. O problema é que essas crenças influenciam silenciosamente as escolhas que você faz, as oportunidades que você aproveita e os resultados que alcança na sua vida. Talvez seja aquela ideia de que você nunca é boa o suficiente, que precisa se esforçar muito para merecer amor, reconhecimento, sucesso, ou que no fundo você acredita que não tem sorte em determinada área da vida. E o mais curioso é que essas histórias, essas mini verdades, em geral não nascem de forma consciente. Elas foram sedimentadas aos poucos, pelas experiências que te marcaram ao longo da vida, pela forma como você foi tratada, pelo ambiente em que você cresceu, pelas dores que você viveu e pelas conclusões que tirou sobre si mesma a partir delas. Até que um dia aquilo deixa de parecer uma interpretação e passa a parecer realidade concreta. E aí começa a parte mais silenciosa disso, porque aquilo que você acredita não fica só na mente. Isso é o que molda o comportamento, molda a forma como você se posiciona, as oportunidades que abraça ou descarta, o amor que aceita, o quanto você se permite crescer ou quanto se limita antes mesmo de tentar. Agora visualize comigo essa cena. Pense numa pessoa que acredita lá no fundo que vai ser rejeitada. Ela normalmente já entra nas relações tentando se proteger. Fica hipervigilante, interpreta sinais neutros como rejeição, se fecha emocionalmente, recua antes mesmo do outro recuar, e sem perceber, ela cria exatamente a rejeição que ela mais temia. Não porque ela nasceu para sofrer, mas porque a crença moldou o comportamento e o comportamento moldou o resultado. Isso se repete em várias áreas da vida. Tem gente extremamente inteligente que nunca ocupa espaços maiores porque, no fundo, acredita que não é capaz. Pessoas talentosas que se sabotam antes de crescer. Pessoas que desejam relações profundas, mas carregam crenças que a fazem se fechar antes de se conectar. Algumas crenças não apenas geram sofrimento, elas limitam a expansão daquilo que você poderia se tornar. Porque aos poucos você vai vivendo abaixo do seu potencial sem perceber. Se enxergar através de lentes coloca um teto naquilo que você poderia alcançar. E quando alguém vive muitos anos acreditando em versões diminuídas de si mesma, começa a confundir limitação com identidade. Talvez amadurecer seja exatamente isso, perceber que nem tudo o que você acredita sobre si é de fato verdade. Algumas dessas ideias foram adaptações emocionais que você criou para sobreviver a certas experiências. Mas sobreviver e expandir são coisas muito diferentes. E chega um momento em que crescer exige questionar as histórias internas que estão te impedindo de acessar quem você poderia ser sem elas. Se você quer entender mais sobre como esses padrões se formam e como começar a transformá-los, me segue e acompanhe os próximos vídeos.